Cala-te, analfabeto! Gritou o professor Emiliano batendo no chão com a sua bengala. O menino não respondeu. Tinha os sapatos rotos, a camisa suja e um caderno velho apertado contra o peito. Toda a turma se riu. Ninguém imaginava que aquele mesmo menino, minutos depois, escreveria em 9 línguas distintas e faria o professor mais temido da escola engolir cada palavra. Bem-vindos a Contos de Conquista. De que país nos ouves hoje? Prepara-te, porque esta história será diferente de tudo o que já viste. A sala 12 do Colégio de São Teodósio parecia um tribunal romano naquela manhã. As carteiras estavam perfeitamente alinhadas, os alunos com o uniforme impecável, o ar tenso, e no centro, como um acusado sem defesa, estava ele, Camilo. Calças gastas com um remendo tosco no joelho, camisa sem colarinho e um caderno de capas rasgadas abraçado contra o peito como se fosse um escudo invisível. Do outro lado, com uma vara de madeira na mão e uma medalha de ouro na lapela, o professor Emiliano passeava como um general veterano, com a testa erguida, o cabelo branco penteado para trás e um olhar que podia partir ao meio qualquer aluno com apenas um piscar de olhos. E bem, rugiu o professor, parando em frente ao menino. Pensas ficar mudo o ano inteiro? Ou só hoje decidiste parecer um móvel partido? As gargalhadas surgiram da quarta fila, onde os filhos de diplomatas, juízes e empresários ocupavam os seus tronos de madeira com ar de superioridade. Camilo não respondeu, apenas baixou os olhos, não por medo, mas por hábito. Ele sabia que não era bem-vindo ali. Desde o primeiro dia, a sua presença tinha sido uma anomalia naquele colégio de elite, ao qual havia acedido graças a uma bolsa de estudo discreta gerida por uma velha irmã que acreditava em milagres. Mas no colégio de São Teodósio, os milagres não tinham boa reputação. Pedi-lhe que lesse um simples parágrafo em voz alta. Senhor Lacerda, continuou Emiliano, virando-se para a direção, onde 2 inspetores observavam do fundo. E o jovem recusa-se. Talvez não se recuse, talvez simplesmente não saiba. Engano-me. Camilo levantou o olhar lentamente. Os seus olhos eram escuros, grandes, como os de quem viu demasiado em pouco tempo. Sabe ler, pelo menos? Insistiu o professor com voz teatral, virando-se para o resto dos alunos. Vamos, Camilo. Demonstra-lhes que sabes ler ou cala-te para sempre. E então disse-o. Cala-te, analfabeto. Gritou, levantando a vara e apontando-a diretamente para sua testa. Tu não devias estar aqui. Este colégio é para estudantes, não para imitações. A sala ficou em silêncio. Camilo chorou, não protestou, apenas apertou mais forte o seu caderno, como se com isso pudesse conter algo que fervia por dentro há muito tempo. Um murmúrio levantou-se entre os alunos. Alguns sorriam, outros pela primeira vez pareceram incomodados. Então Emiliano virou-se para o quadro, pegou num giz e escreveu em letras grandes uma frase em latim. Restantum ballet quantum bendi potest. O que significa isto? Perguntou, sem olhar para ninguém em particular. Camilo levantou a mão. Não foi um gesto arrogante. Foi limpo, sério, como quem não tem nada a perder. Tu? Perguntou Emiliano com um sorriso venenoso. Sim, senhor. O professor semicerrou os olhos. Traduz. Então, Camilo deu um passo em frente, respirou fundo e, sem olhar para o quadro, respondeu. Uma coisa só vale o que alguém estiver disposto a pagar por ela. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio do medo, era o do desconcertamento. E como sabes, murmurou o professor, li num livro velho do meu avô. E se eu escrever em grego e em russo, também entenderias? Camilo não respondeu, apenas levantou o olhar e, pela primeira vez, sorriu. O professor Emiliano deu um passo em frente, segurando a vara como se fosse uma espada cerimonial. Ninguém em toda a escola ousava enfrentá-lo. Nem mesmo os pais dos alunos mais influentes ousavam questionar os seus métodos. E agora um menino com os cotovelos remendados ousara corrigi-lo. Um livro velho do teu avô, disseste. Camilo assentiu sem baixar o olhar. O professor estalou a língua e virou-se para o quadro com um movimento seco. Traçou com força uma nova frase, desta vez em grego clássico. O som do giz a partir-se contra o quadro ressoou como um tiro na sala. Knossis e aftonon. Bem, murmurou Emiliano com um sorriso torto. Ilustra-nos, jovem sábio. Camilo observou as letras por um segundo. Depois, como se as tivesse lido 1000 vezes, respondeu. Conhece-te a ti mesmo. As sobrancelhas de Emiliano arquearam-se. Um dos alunos do fundo soltou um leve uau,
e foi imediatamente silenciado por uma cotovelada. E em que livro leste isso? Também em todos. É uma das frases mais repetidas da história da filosofia, senhor. O professor respirou fundo, contendo algo. Talvez ira, talvez medo. Creste inteligente, menino? Não, senhor. Então o que és? Camilo demorou um segundo a responder. Curioso. A sala explodiu em sussurros. O professor Emiliano levantou uma mão para pedir silêncio, mas o seu rosto tinha mudado. O brilho de superioridade nos seus olhos tinha sido substituído por algo mais sombrio. Irritação, insegurança, orgulho ferido. Vamos ver se a tua curiosidade também entende isto, grunhiu, escrevendo de repente uma terceira frase. Desta vez em árabe. A letra era elegante, quase artística. Ala Cleo Zina. Camilo mal olhou. A mente é um ornamento, e essa via escrita à entrada de uma livraria abandonada no bairro da Mouraria, onde vivíamos antes. Vivias num bairro árabe? Camilo assentiu. A minha mãe lavava roupa num hostel onde se hospedavam comerciantes. Deixavam-me livros velhos em várias línguas. Eu colecionava-os. O professor Emiliano ficou imóvel. Por um momento pareceu mais velho do que nunca, como se todo o seu corpo estalasse sob o peso de algo que não sabia como nomear. Não era apenas surpresa, era a sensação de estar a perder o controle da sala, do seu papel como autoridade inquestionável. De repente não era ele quem ensinava, era ele quem ouvia, e isso ele não tolerava. Está bem, disse, forçando um sorriso. Já nos deste um espetáculo. Pode sentar-te. Mas Camilo não se moveu. Senhor, agora o quê? Ainda não me fez a pergunta em russo. O silêncio foi total. O professor virou lentamente a cabeça para ele, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Camilo já se tinha aproximado do quadro com mãos firmes. Embora cheias de pó e com as unhas sujas, pegou num giz novo da prateleira e escreveu com surpreendente precisão. Sneni Uzila. O conhecimento é poder, traduziu da época de Pedro, o Grande ou de antes. Ninguém tem a certeza. Emiliano olhou fixamente e pela primeira vez não disse nada. Não tinha de o fazer. À sua volta, os alunos já não riam. Alguns olhavam para ele e outros para Camilo. Mas a figura que se erguia no meio daquela sala com o sol a entrar pela janela e a iluminar o seu rosto coberto de pó, já não era a de um menino pobre, era de um prodígio, um símbolo vivo de algo que ninguém esperava encontrar numa sala de aula de elite, não é? Naquele dia, o colégio de São Teodósio não voltou à normalidade. Depois da aula, ninguém ousou falar diretamente com Camilo, mas ninguém voltou a ignorar Luz. Nos corredores, os murmúrios propagaram-se como fogo num campo seco. Não o viste a escrever em russo? O meu pai nem entende o teclado do telemóvel. E aquele menino escreve em árabe. Será que é um espião ou um robô? No início eram piadas. Depois começaram a soar como avisos. Camilo caminhava entre os outros com o mesmo caderno apertado contra o peito. Não sorria, não procurava olhares, mas já não era invisível. E isso, no colégio de São Teodósio, era perigoso. No gabinete da direção, no andar mais alto do edifício, a subdiretora Alice Vasques terminava de ouvir o relato de Emiliano com os lábios cerrados e os olhos semicerrados. Está a dizer que o corrigiu 4 vezes em frente a toda a turma? Não só me corrigiu, bufou Emiliano, tirando os óculos com raiva, desafiou-me em frente a 40 testemunhas e a maioria aplaudiu-o com os olhos. E o que propõe que façamos? Que lhe retirem a bolsa de estudo? Por demonstrar talento? Por insubordinação? Alice recostou-se na cadeira de couro, cruzando os braços com serenidade. Conhecia Emiliano há mais de 20 anos. Sabia como funcionava, mas nunca o vira assim. Nervoso, inquieto, ferido no seu orgulho mais profundo. Tem medo? Eu sim, o senhor Emiliano. Porque aquele menino não é apenas um estudante. É uma ameaça à sua forma de ensinar, à sua forma de mandar. O professor levantou-se lentamente. Aquele menino não devia estar aqui, disse com os dentes cerrados. Não é uma questão de medo, é uma questão de ordem. Se deixarmos que qualquer prodígio de bairro popular se ria das nossas estruturas, o Colégio de São Teodósio deixará de ser o Colégio de São Teodósio. E o que será então? Emiliano não respondeu. Apenas saiu do gabinete e fechou a porta com mais força do que o necessário. No refeitório, Camilo almoçava sozinho como sempre, até que uma bandeja se pousou à sua frente. Olá! Era uma rapariga de cabelo apanhado, óculos redondos e olhar curioso. Julieta Parente, filha de diplomatas, primeira em quase todas as disciplinas.
a única que jamais precisou de competir com ninguém para se destacar. Vi o que fizeste hoje na aula do Emiliano, disse, sentando-se sem pedir permissão. Nunca, ninguém lhe respondeu assim, nem sequer os professores novos. Camilo assentiu, mastigando devagar. Sabes escrever também em japonês? Só hiragana e um pouco de kanji. Julieta arqueou uma sobrancelha. Quantas línguas falas? Exatamente. Não sei. Mais de 5. Camilo hesitou por um segundo. Depois assentiu suavemente com a cabeça. Tenho uma teoria, disse ela, inclinando-se para ele como se partilhasse um segredo de estado. Tu não és um menino normal, és uma experiência do governo. Camilo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso leve, sem dentes, quase invisível. Não sou uma experiência, só não tinha outra coisa para fazer senão ler, e nunca falas. Falar não muda nada, mas escrever sim. Julieta ficou calada pela primeira vez, sem saber o que dizer. Na sala de professores, um novo rumor começava a tomar forma. O reitor tinha recebido uma chamada de um jornal local. Alguém tinha falado do menino das 9 línguas. E em questão de horas, o nome de Camilo começou a circular, entre diretores de outras escolas, associações de pais, jornalistas, até políticos. Camilo já não era o rapaz estranho. Agora era um símbolo, um troféu. E todos queriam saber de onde tinha vindo. Todos, menos Emiliano. Ele não queria saber de onde vinha. Queria saber até onde podia chegar, e mais importante, como detê-lo, porque no seu íntimo algo lhe dizia que, se ninguém o travasse, aquele menino não só dominaria línguas mortas, como também reviveria verdades enterradas há muito tempo. Verdades que poderiam derrubar mais do que um professor arrogante. Verdades que poriam em perigo tudo. Naquela noite, enquanto as luzes do internato se apagavam uma a uma, Camilo sentou-se na cama com a lanterna debaixo do cobertor e escreveu uma única frase numa folha amarrotada, uma frase em latim com letra firme, cuidadosa, como se cada palavra carregasse o peso de um destino. Dobrou-a 3 vezes e colocou-a dentro do seu caderno. No dia seguinte, deixá-la ia sobre a secretária de Emiliano em completo silêncio. E essa frase, embora escrita numa língua antiga, provocaria um eco moderno que ninguém poderia deter. O professor Emiliano chegou cedo à sala de aula como sempre, mas algo no seu andar parecia diferente naquela manhã. Não era o seu passo, que continuava reto e elegante como uma vara, nem a sua jaqueta preta perfeitamente passada, era o seu olhar, a forma como não cumprimentava ninguém, a maneira como baixava a cabeça, como se evitasse cruzar olhares. Quando empurrou a porta da sala 12, o ar tinha um peso estranho, uma tensão suspensa. Em cima da sua secretária, bem no centro, havia um papel dobrado em 3 partes, sem nome nem assinatura. Um papel comum do mesmo caderno velho que Camilo carregava todos os dias contra o peito. Emiliano fechou a porta atrás de si, sem desviar os olhos da mensagem. Pegou nele com dedos firmes e abriu-o. Escrito com tinta azul, com uma letra limpa e grave, dizia: Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo, nada mais. Nenhuma explicação, nenhuma ameaça explícita. Mas para Emiliano, essa frase foi como uma bomba muda. As suas mãos tremeram apenas o suficiente para que o giz caísse dos seus dedos para o chão quando tentou escrever no quadro. Verdade. Tempo. 2 conceitos que ele próprio tinha manipulado durante anos para impor respeito, mas postos assim em latim puro por um menino de rosto sujo e olhar sereno, soavam como uma profecia. Às 8 em ponto, os alunos começaram a entrar. Camilo foi o último, não por timidez, mas porque sempre esperava que os outros estivessem sentados para não cruzar olhares. Ocupou o seu lugar na última fila, tirou o seu caderno e abriu-o. Não olhou para o professor, não procurou reação. Emiliano observou-o, tentando encontrar no seu rosto algum rasto de ironia, desafio, arrogância, mas só viu calma, e isso desarmou-o. Aula de História Universal, anunciou, tentando controlar o tremor na voz. Tema de hoje: propagandas de guerra e manipulação informativa. Enquanto escrevia no quadro, sabia que todos esperavam algo, uma resposta, uma reação, um castigo. Mas ele não faria isso, não em frente a todos, não agora. No final da aula, esperou que os alunos saíssem um a um, como gotas de uma tempestade leve. Camilo foi o último a levantar-se. Camilo, disse Emiliano quando o menino estava prestes a cruzar a porta. O rapazinho parou. Não virou o corpo, apenas a cabeça. Essa frase em latim: de onde a tiraste? De um livro velho de leis.
Na biblioteca do meu avô. Sabes o que significa? Sim, senhor. E por que má deste? Camilo olhou-o por um segundo. Depois baixou os olhos e respondeu. Porque pensei que o senhor já a conhecia. Silêncio. O professor engoliu em seco. Sabes quem a disse? Sir Francis Bacon, século XVI. Mas também a usaram juristas romanos para defender inocentes injustamente acusados. Essa última frase penetrou como uma faca. Injustamente acusados. Camilo assentiu. Quando não se tem poder para falar, às vezes só se pode esperar. E saiu sem dramatismo, sem rancor, apenas com dignidade. Naquela noite, Emiliano não jantou. Abriu a sua biblioteca em casa, que tinha construído com orgulho durante 40 anos, e procurou cada tomo em que se lembrava de ter lido essa frase. Encontrou-a num livro que já tinha esquecido, Princípios Fundamentais do Direito Romano, e lá estava, sublinhada por ele próprio na sua juventude. Veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. E pela primeira vez pensou que talvez estivesse a envelhecer, sem se dar conta de que aquele menino não era uma ameaça, talvez fosse um espelho. Mas não, todos pensavam assim. Na sala do conselho estudantil, um grupo de alunos com apelidos longos e bolsos fundos reunia-se em segredo. Aquele rapaz está a tornar-se o centro de tudo, disse Tomás Ferreira da Costa, filho do ministro dos Transportes. Está a fazer todos os professores parecerem tolos. A minha mãe diz que a imprensa o quer entrevistar e se o expulsarem não podem. Interveio Julieta Parente, que tinha chegado sem ser convidada. A bolsa de estudo dele está protegida por uma fundação legal e, além disso, tem talento. Então teremos que fazer algo nós. Julieta ficou em silêncio. Tinha entrado apenas para ouvir, mas agora entendia algo que Camilo ainda não tinha descoberto. Que o conhecimento pode abrir portas, mas também cria inimigos, e que os inimigos mais perigosos nem sempre são adultos, às vezes usam uniformes, sapatos lustrados e sorrisos falsos. Durante uma semana inteira, Camilo continuou a assistir às aulas como se nada tivesse mudado. Sentava-se sempre no mesmo lugar, abria o seu caderno ao mesmo ritmo, escrevia com a mesma concentração silenciosa que fazia parecer que o mundo se desfazia fora da sala de aula e ele continuava intacto por dentro. Mas o que Camilo não sabia ou não queria saber era que não só os professores o observavam, os seus próprios colegas o estudavam. O que antes era zombaria transformou-se em estratégia. Num canto do pátio traseiro, longe das câmaras e dos corredores principais, Tomás Ferreira da Costa reuniu-se com dois dos seus aliados habituais, Diogo Rebelo dos Santos, filho de um empresário têxtil, e Martim Albuquerque e Souza, cujo pai era juiz. Os três estavam sentados em círculo, as mochilas abertas como escudos e os rostos ocultos pela sombra da árvore mais antiga do colégio. Aquele miúdo julga-se o centro do universo, murmurou Tomás, apertando um papel entre os dedos. Até o Emiliano tem medo dele. Não é medo, corrigiu Diogo. É respeito, e isso é pior. E o que propões? Perguntou Martim. Espancá-lo? Rasgar-lhe os livros? Tomás sorriu, mas não como um menino. Fê-lo como alguém que já viu adultos piores. Vamos fazer. Lucair com a única coisa que o sustenta. A sua cabeça. Como? Plágio. Os outros dois olharam para ele. Vamos armar-lhe uma armadilha. Algo que pareça tentador. Um texto complexo noutra língua que ele traduza. Algo com direitos de autor. Loemos passar por seu e depois entregamo-lo. E se não o aceitar, fá-lo-á, porque os gênios não resistem a um desafio. Nesse mesmo dia, no final da aula de literatura comparada, Tomás aproximou-se de Camilo com um caderno novo na mão. Olá, disse-lhe com voz tranquila, como se nada tivesse acontecido entre eles. Encontrei isto em casa. É de um amigo do meu pai que viveu em Praga. São textos em checo antigo. Não entendo nada, mas disseram-me que são geniais. Camilo levantou o olhar, surpreendido por alguém como Tomás lhe falar sem zombaria. Checo. Sim, pensei que talvez pudesses traduzi-los. Ninguém mais aqui conseguiria. É um desafio. Camilo segurou o caderno por uns segundos. Virou as páginas, letras apertadas, frases longas, um estilo denso e elegante. Não parecia falso. Não tenho a certeza, respondeu. Não domino bem o checo, mas podes tentar, não podes? Camilo hesitou. Depois assentiu. Vou tentar, mas não prometo nada. Tomás deu-lhe umas palmadinhas no ombro e afastou-se a sorrir. À distância, Julieta observou-os com o senho franzido. Naquela tarde, Camilo trancou-se na pequena biblioteca do internato. Tinha descoberto que, atrás do armário de enciclopédias,
existia uma prateleira esquecida com dicionários antigos e manuais de línguas eslavas. Durante horas comparou símbolos, sons, significados. A tradução não foi fácil. Algumas frases não tinham sentido direto, outras pareciam fragmentos poéticos, mas à medida que avançava, algo lhe chamava a atenção. O texto não era literário. Tinha a estrutura de um artigo acadêmico, como uma conferência. Camilo, com a inocência de quem procura a verdade e não a armadilha, traduziu tudo no seu caderno. No final, assinou com as suas iniciais, apenas por hábito. 2 dias depois, os corredores do colégio estremeceram com uma notícia. Camilo teria plagiado um texto checo protegido por direitos de autor e apresentado-o como próprio. O rumor espalhou-se como fogo numa floresta seca. Ninguém sabia como tinha chegado aos ouvidos da direção. Ninguém, exceto Tomás. E embora ninguém o dissesse em voz alta, alguns sabiam que algo não batia certo. Julieta foi uma delas. Na aula de Ética e Cidadania, o próprio reitor interrompeu a jornada. Camilo Marques Ramírez leu de uma folha: solicita-se a sua presença no gabinete do reitor ao finalizar a aula. A sala inteira virou-se para ele. Camilo não levantou a cabeça. Apenas fechou o seu caderno lentamente e, pela primeira vez, sentiu-se cansado. Não pelo trabalho, nem pela exclusão, mas por entender que, naquele lugar, saber demasiado podia tornar-se um crime. Naquela noite, Julieta encontrou o caderno de tradução de Camilo esquecido no canto da biblioteca. Folheou, analisou o texto e, ao chegar ao final, ficou gelada. O texto checo era real, mas não era recente. Era uma tradução de um manuscrito do século X, já de domínio público. Camilo não tinha plagiado nada. Apenas tinha sido demasiado brilhante para o seu próprio bem, e alguém não o suportava. Julieta fechou o caderno com força. Sabia o que devia fazer, mas também sabia que, ao defendê-lo, se tornaria alvo dos mesmos que o queriam destruir. A pergunta não era se podia provar a sua inocência. A verdadeira pergunta era: estava o colégio preparado para descobrir que o seu analfabeto era, na realidade, o único capaz de ler a verdade? As paredes do gabinete do reitor estavam revestidas de madeira escura e livros que ninguém abria há décadas. Era o lugar onde se resolviam conflitos de forma interna, como costumavam dizer os diretores do colégio de São Teodósio. Ali não entravam advogados, nem pais, nem gravadores, apenas nomes, reputações e silêncio. Camilo estava sentado numa das 2 cadeiras do centro. De um lado, a subdiretora Alice revia uns documentos com expressão neutra. Do outro, o professor de matemática, que fazia de observador, embora parecesse mais interessado em terminar o seu café. À sua frente, o reitor Cristóvão Lacerda, um homem magro, com o rosto como esculpido em pedra, folhava o relatório que lhe tinham entregue naquela manhã. Camilo Marques Ramírez disse finalmente, sem levantar o olhar: é acusado de ter apresentado como sua a tradução de um texto protegido em checo, correspondente a um ensaio acadêmico, registrado há 7 anos pela Universidade Carolina de Praga. Camilo não respondeu. O reitor levantou os olhos, procurando reação. Não a encontrou. Segundo o relatório, o dito texto foi encontrado no seu caderno pessoal, assinado com as suas iniciais. Tem algo a dizer? Tradução, respondeu Camilo em voz baixa, mas clara. E sabia que tinha direitos de autor, não sabia? Como chegou até si? Deu-me um colega, disse-me que era de um familiar seu, sem importância legal, só para praticar. Qual colega? Camilo hesitou. Ele sabia, podia dizer o nome, mas não o fez. Não me lembro, respondeu. O reitor fechou o processo. Isso é preocupante. No corredor em frente ao gabinete, Julieta Parente caminhava de um lado para o outro como uma fera enjaulada. Nas mãos, segurava o caderno de Camilo e, por cima, uma folha impressa com o registro histórico do texto original que tinha encontrado naquela madrugada. Não era um ensaio protegido, era um manuscrito de 1862, esquecido nos arquivos digitais de uma biblioteca húngara. O que Camilo tinha feito era admirável, legal e completamente original. Julieta sabia que, se não interviesse, ele seria expulso. Sabia que a injustiça, quando se consolida em instituições antigas, não precisa de provas, só precisa de silêncio. E por isso tocou a porta sem pedir permissão. Pode-se saber o que significa isto? Disse o reitor ao ver, lá irromper. Esta é uma reunião privada. Então, expulsem-me também, disse ela, caminhando para a secretária. Mas antes, leiam isto. Depositou os documentos em frente a todos.
Esse texto que acusam o Camilo de plagiar é um manuscrito húngaro de domínio público. Foi digitalizado há 5 anos. Ele não copiou nada. Traduziu um documento esquecido e fê-lo com precisão. Se isto é um crime, então prendam-me por saber ler. O silêncio foi absoluto. A subdiretora Alice folheou os papéis. Depois olhou para o reitor com uma sobrancelha levantada. A fonte é real, disse. Verificável e tem lógica. Quem mais nesta escola traduziria algo assim? O reitor respirou fundo. A sua mandíbula apertou-se. Não é a primeira vez que este jovem gera conflitos, resmungou. Conflitos, replicou Julieta. Ou é que lhes incomoda que não o possam controlar? A sala pareceu encolher. Camilo, ainda na sua cadeira, observou Julieta com algo parecido à gratidão, mas sem um sorriso, apenas baixou a cabeça porque sabia o que isso significava. Ela acabara de mudar de lado, e isso tinha um preço. 1 hora depois, a direção emitiu um comunicado interno. Após rever os antecedentes, determinou-se que não houve plágio por parte do aluno Camilo Marques Ramírez. O caso fica encerrado. Não houve desculpas nem compensações, apenas uma nota seca e mais murmúrios nos corredores. Mas entre os alunos, o efeito foi imediato. Alguns olhavam-no com admiração, outros com medo, mas a maioria com ressentimento, porque o sistema tinha tentado esmagá-lo e não conseguiu. E num lugar como o Colégio de São Teodósio, isso era imperdoável. Naquela noite, Tomás Ferreira da Costa socou a parede do balneário com o punho cerrado. Rata de biblioteca intrometida. Cuspiu. Estragou tudo. Não o fez por ele, respondeu Diogo. Fê-lo porque lhe teme. Temer a quem? A alguém que não pode ser destruído com rumores. Não te enganes, disse Tomás, olhando-o com frieza. Todos têm um ponto fraco, mesmo os que falam latim. Enquanto isso, Camilo escrevia uma nova página no seu caderno, sentado no canto mais solitário da biblioteca. Mas desta vez não traduzia. Escrevia algo seu, uma história. A sua história, porque tinha compreendido algo essencial. Enquanto eles falavam, ele escrevia. E quem escreve, às vezes, não precisa de gritar, só esperar, porque as palavras bem colocadas vencem o tempo e os gritos levam-os o vento. Depois do comunicado oficial, o colégio voltou a funcionar, mas não a respirar. Camilo não foi expulso, mas também não o absolveram com dignidade. Deixaram-no ali como quem deixa uma mancha sobre o mármore polido, lembrando a todos o que não devia estar presente. Já não era apenas o pobre com bolsa de estudo, agora era algo pior, uma exceção que sobreviveu ao sistema. E o sistema não perdoa aqueles que resistem sem permissão. As horas passavam com uma lentidão nova. Na aula, o professor Emiliano falava como sempre, com voz firme, lições complexas e uma autoridade aparentemente intacta, mas os seus olhos jamais paravam em Camilo. Era como se recusasse a ver o que já não podia controlar. Os colegas também não o olhavam diretamente, mas murmuravam. E o murmúrio dói mais do que o grito. Às vezes, bastava o roçar de uma mochila, ou um banco deslocado intencionalmente para ele tropeçar, ou uma gargalhada contida quando ele levantava a mão para responder a uma pergunta em voz baixa. Para que levanta a mão se já sabe tudo? De certeza leu em checo ou em marciano. Camilo respondia, apenas escrevia, mas nem sempre com tinta. Tinha começado a encher o seu caderno com pensamentos que não partilhava com ninguém, frases que não cabiam nas margens das aulas, ideias que lhe nasciam do estômago e ficavam presas entre os dedos. Não sou melhor que ninguém, só não quero parecer-me com ninguém. Os que gritam com poder temem os que escrevem em silêncio. O castigo do sábio não é a zombaria, é o isolamento. Julieta, sentada 2 filas à frente, sentia o peso do silêncio de Camilo como se fosse seu. Já não falavam desde aquela tarde no gabinete do reitor. Não porque estivessem distantes, mas porque sabiam que uma única palavra maldita podia torná-los alvo de algo mais perigoso do que o desprezo. A vingança organizada. Foi uma manhã cinzenta, com o céu encoberto e cheiro a terra molhada, quando Camilo encontrou algo dentro do seu cacifo. Um envelope de papel grosso sem remetente, e dentro apenas uma folha, e nela uma frase escrita à máquina. O teu sangue não é o de um gênio, é o de um traidor. Pergunta pelo teu pai. Camilo leu-a 3 vezes. Não entendia a mensagem, mas o seu corpo sim. Sentiu as mãos a tremer, a boca a secar sem razão aparente, não por medo, mas por reconhecimento. Porque aquela palavra pai não era algo que se pronunciasse na sua história, era um vazio, um que ninguém ousava preencher.
Naquela noite voltou ao seu quarto sem falar com ninguém. Não foi à biblioteca, não escreveu, não leu, apenas se sentou na beira da cama com o envelope ainda no bolso apertado contra a perna, e pela primeira vez em muito tempo, chorou não de tristeza, mas de raiva, porque compreendia algo com uma certeza brutal. Estavam a cavar e não nos seus cadernos, na sua vida. Enquanto isso, Julieta revia o seu cacifo no outro extremo do corredor. Lá dentro encontrou uma nota semelhante. Só que não estava escrita à máquina, mas à mão. Se continuares a defendê-lo, tu também cairás. Não importa quantas línguas conheça, a língua do medo é universal. O vento esgueirava-se pelas janelas do internato, como um aviso mudo. Algo se movia pelos corredores, algo mais do que inveja, mais do que elitismo. Era a engrenagem de um sistema que não tolera rachas. E Camilo era uma racha, uma que não se podia tapar com uma bolsa de estudo, nem com uma nota no quadro, nem com um castigo, porque a sua força não estava na sua voz nem no seu uniforme, estava no que escrevia e no que calava. No fundo do internato, um velho porteiro, o mesmo que tinha visto passar gerações inteiras por aquele colégio sem nunca falar, varreu um papel amarrotado do chão. Abriu-o antes de o deitar fora. Dizia apenas, Veritas, filia temporis. O homem leu em silêncio e sorriu apenas um pouco, como se entre todo aquele barro disfarçado de mármore ainda restasse uma centelha de verdade. A noite caiu como uma cortina pesada sobre o internato. Os corredores escuros respiravam um silêncio denso, interrompido apenas pelo zumbido distante dos fluorescentes que piscavam. Cada quarto era uma caixa fechada onde o sono parecia impossível, sobretudo para Camilo. Sentado na cama, com as costas apoiadas na parede fria, observava a folha anônima uma e outra vez. O teu sangue não é o de um gênio, é o de um traidor. Pergunta pelo teu pai. A frase ardia como uma agulha invisível no seu peito, porque Camilo tinha pai. Ou melhor, nunca lhe falaram dele. Desde pequeno, cada vez que perguntava, a sua mãe desviava o olhar. Não é algo que deva saber. Ele já não está. É melhor assim, nada mais. Nem um nome, nem uma fotografia, nem uma história. Até aquela noite, Camilo tinha aceito o vazio como parte da paisagem, como quem cresce sem saber que existe o mar e não sente a falta dele. Mas agora alguém o empurrava para aquela margem invisível, e não para que a explorasse, mas para que se afogasse nela. Na manhã seguinte, Camilo levantou-se antes de o primeiro toque de campainha do colégio soar. Desceu em silêncio até ao arquivo da ala administrativa, onde a bibliotecária costumava guardar os registros históricos dos alunos. Ninguém ia ali sem permissão, mas ele não pediu permissão. Sabia que tinha uma janela curta antes que alguém o visse. Procurou a secção de bolsas de estudo antigas, depois as cartas de recomendação e finalmente os relatórios de admissão. O seu próprio processo estava ali, pasta castanha, etiqueta mal colada. Abriu-o com mãos frias. Lá dentro havia papéis médicos, documentos de identidade, uma carta da irmã que geriu a sua entrada no colégio e uma ficha de registro assinada com um nome que não conhecia. Responsável legal, Elias Marques Ramírez. Marques, o segundo apelido de Camilo. Elias, um nome que jamais tinha ouvido em casa. Não havia fotografia, apenas uma observação à margem. Não se permitem visitas. Confidencial. O coração de Camilo começou a bater com força. Voltou a meter tudo na pasta. Fechou-a e deixou-a exatamente como a encontrou. Saiu do arquivo antes que alguém o notasse, mas a sua mente já não estava dentro do colégio. Estava em Elias Marques. Quem era e por que alguém o chamaria traidor? Julieta encontrou-o na biblioteca pouco depois do recreio. Ele estava sentado em frente a um mapa antigo, sem o olhar realmente. Não foste à aula de história, disse ela, baixando a voz. Camilo não respondeu. Aconteceu algo. Ele levantou os olhos, lentos, profundos. Tu tens pai? A pergunta surpreendeu-a. Sim, respondeu. Não o vejo muito, mas sim. Camilo baixou o olhar outra vez. E sabes quem foi? Claro que sim. Por quê? Ele hesitou uns segundos. Por quê? Julieta sentou-se ao seu lado sem falar. Sabia que esse silêncio valia mais do que qualquer consolo. Depois de um tempo, ele tirou do bolso uma folha dobrada. Não a anônima, uma nova. Tinha escrito na noite anterior. Julieta leu-a em silêncio. Se não conheces a tua raiz, crescerás torto, mesmo que floresças. Naquele dia, depois do almoço, uma mulher mais velha chegou ao colégio. Não entrou pela porta principal.
Entrou pela ala de serviços, onde poucas vezes passavam os alunos. Usava um casaco escuro, o cabelo apanhado e uma expressão tensa. Era a irmã Madalena, a irmã que tinha gerido a bolsa de estudo de Camilo, uma das poucas pessoas que conheciam a sua história antes mesmo de ele poder escrever. Lá, foi recebida em privado pela subdiretora Alice Vasques. "Sabe por que a chamamos?" perguntou Alice. "Imagino. Quem foi Elias Marques?" Irmã Madalena fechou os olhos por um instante. Um homem que não devia ter conhecido. "E que relação tem com Camilo?" "Nenhuma oficial. E extraoficial." A irmã baixou o olhar. "Foi o pai dele." Silêncio. "Está vivo?" "Não sei." "Por que o seu nome figura como confidencial?" "Porque a sua história não é limpa." "O que significa isso?" Irmã Madalena respirou fundo. "Significa que, se essa verdade se revelar neste colégio, não só destruirão o menino, como também o usarão ou o apagarão por completo." Enquanto isso, Camilo escrevia sem parar no seu caderno. Não tirava apontamentos de aula, não resolvia exercícios, escrevia uma carta, não sabia a quem a enviaria, mas precisava de o fazer porque dentro de si algo tinha mudado. Já não queria apenas aprender línguas, nem entender livros, nem sobreviver ao sistema. Agora queria entender a sua origem e sabia que, se o seu pai tinha sido chamado traidor, havia uma história escondida no seu sangue. Uma história que talvez ninguém estivesse preparado para ler. Os rumores moviam-se mais rápido do que os sinos do colégio. Desde a visita silenciosa da irmã Madalena, vários professores começaram a falar em voz baixa. Alguns arquivavam papéis, outros faziam chamadas que não ficavam registradas. Algo se tinha aberto, uma ferida, uma racha por onde entrava o vento de um passado que muitos acreditavam enterrado, mas não estava morto, apenas adormecido, esperando que alguém, com a torpeza de um menino ou a coragem de um órfão, tocasse com os dedos manchados de verdade. Esse alguém era Camilo. A aula de ciências políticas daquela semana foi interrompida pela chegada de um inspetor do Ministério da Educação. A sua presença foi anunciada com naturalidade, mas o seu rosto não condizia com essa calma. Era um homem alto, de voz afiada e sorriso tão contido que parecia desenhado à força. "Apenas uma revisão de rotina", disse. "Nada pessoal, nada a temer." Mas todos sabiam que sim, havia algo pessoal, e que sim, havia muito a temer. Porque quando o poder desce das suas torres para olhar para as crianças, nunca é por curiosidade. Camilo foi chamado discretamente ao gabinete do reitor. O convite não vinha numa nota. Não o entregou um auxiliar. Foi procurá-lo em pessoa. O professor Emiliano entrou na sala de aula e disse sem emoção: "Marques Ramírez, acompanhe-me." Camilo levantou-se sem dizer palavra. Julieta quis detê-lo com um olhar, mas ele não a viu. Estava completamente dentro de si mesmo. No gabinete, esperavam-no 3 adultos: o reitor Lacerda, a subdiretora Alice e o inspetor. "Camilo", disse o reitor com uma cortesia artificial, "pedimos-lhe que se sente. Só queremos conversar." Ele sentou-se. "Recebemos algumas inquietações", continuou Alice, "relacionadas com certos documentos antigos no seu processo. Nada grave, mas queremos saber se conhece alguém chamado Elias Marques." Interrompeu o inspetor. Camilo engoliu em seco. "Li num papel no meu arquivo." "Sabe quem foi?" "Não." "Gostaria de saber?" Camilo hesitou. Depois disse: "Sim, mas não sei se os senhores me dirão a verdade." O silêncio foi brutal. Por um segundo ninguém respirou. O inspetor sorriu. "Resposta inteligente. Ele não está em nenhuma lista oficial", continuou o reitor. "Mas há registros de que esteve ligado, há décadas, a movimentos perigosos." "Que tipo de movimentos?" "De oposição, dissidência interna, pensamento radical." Palavras que noutros tempos eram motivo de prisão e desaparecimentos. Camilo franziu o senho. "E isso o que tem a ver comigo?" O inspetor olhou-o nos olhos. "Tem o seu apelido." Camilo inclinou-se para a frente. "E o que tem o apelido de tão assustador, que está relacionado com um incidente que aconteceu aqui mesmo neste colégio há 22 anos. A sala pareceu girar. O reitor ajeitou-se na sua cadeira. Elias Marques era estudante do colégio de São Teodósio, dos melhores, como tu. Mas, acrescentou Alice no seu último ano, filtrou documentos internos do colégio que revelavam corrupção, censura de livros, discriminação sistemática contra estudantes bolseiros. Foi expulso sem julgamento, disse o inspetor, e depois desapareceu. Camilo sentia um zumbido nos ouvidos. "E o que querem de mim?"
Queremos saber se ele te ensinou algo, disse o inspetor. Se te deixou documentos, se alguém te contactou em nome dele, se escreveste algo semelhante. Camilo apertou os punhos. Só escrevo o que penso. E o que pensas parece-se com o que ele pensava. Camilo levantou-se. Não sei, porque nunca o conheci. Porque os senhores se encarregaram de apagar o nome dele de todos os livros. Senta-te, disse o reitor. Não, esta não é uma decisão sua. Também não foi minha vir para este colégio, respondeu com firmeza. Mas estou aqui, e se os senhores acreditam que escrever sobre a verdade é um ato subversivo, então o problema não é o meu apelido. O problema é este edifício. Alice olhou-o sem falar. O reitor apertou os dentes. O inspetor suspirou. Obrigado, Camilo. Pode retirar-se. Quando saiu do gabinete, as suas pernas tremiam, mas não de medo, de fúria, porque agora sabia algo que nunca poderia esquecer. Não só estavam a tentar silenciá-lo, estavam a tentar que ele herdasse o silêncio, e ele não ia aceitá-lo. Naquela noite, recebeu um envelope novo por debaixo da porta. Não continha ameaças, apenas uma página fotocopiada de um jornal antigo. Estudante rebelde do Colégio de São Teodósio, desaparece após denunciar rede de censura acadêmica. O artigo estava recortado, a fotografia era desfocada, mas a assinatura era clara. Elias Marques. E embaixo, com tinta fresca, alguém tinha escrito: o que começou contigo não termina contigo. Estás a escrever uma história que outros quiseram apagar. Faze o bem. Camilo fechou os olhos e soube que já não escrevia para si mesmo. Escrevia por todos os que nunca puderam assinar as suas próprias palavras. A manhã começou com uma calma estranha. O céu estava limpo, o vento mal roçava as copas das árvores, e o toque do primeiro bloco soou pontual como sempre. Mas os corredores do colégio de São Teodósio sentiam-se tensos, como se soubessem o que ia acontecer, embora ninguém o tivesse dito em voz alta. Camilo chegou à sala de aula sem caderno. Não levava mochila nem caneta, apenas um envelope dobrado apertado entre os dedos. Sentou-se no seu lugar de sempre, no fundo, mas não olhava para a frente, olhava para os lados, observava as paredes, as janelas, os rostos, como se estivesse a ler o colégio inteiro pela última vez. A meio da aula de literatura, a professora Cláudia pediu que os alunos lessem um poema em frente ao grupo. A maioria recusava com desculpas. Julieta foi uma das primeiras a oferecer-se, e recitou uns versos de Benedetti com voz firme. Depois veio a vez de Camilo, mas ele não leu poesia. Quando se pôs de pé, tirou o envelope do bolso e colocou-o sobre a secretária. Não trouxe poema, disse, mas trouxe um texto. É seu? Perguntou a professora, algo inquieta. Sim. Deseja lê-lo? Camilo assentiu, e então o colégio parou. A sua voz não era forte, mas sim firme. Não tremia, não hesitava. Era a voz de alguém que passou tanto tempo calado que aprendeu a falar das entranhas. Nasci sem nome paterno, sem terra, sem linhagem. Disseram-me que isso era uma vergonha. Ensinaram-me a caminhar sem fazer barulho, a não incomodar, a não me destacar, a não corrigir, mas cometi um erro. Aprendi a ler e, ao ler, descobri que há palavras mais antigas do que o medo, palavras que não se vendem nem se rendem. E então escrevi. Escrevi porque não tinha outra forma de existir, porque se não nomeasse o que vivia, outros o contariam por mim. E agora chamam-me problema, chamam-me cópia, chamam-me ameaça. Mas eu não vim para ameaçar, vim para traduzir a injustiça em idioma humano. E se isso os incomoda, então não temem a mim. Temem ao que sou capaz de escrever quando ninguém me interrompe. A sala ficou em absoluto silêncio. Ninguém respirava, ninguém se movia. Até que, sem aviso, Julieta aplaudiu. Um único aplauso, lento, sincero. Depois outro aluno e outro, até que mais de metade da turma rompeu a barreira invisível que o colégio tinha construído durante anos. A professora tentou recuperar o controlo. Obrigado, Camilo. Mas isto não estava no programa de hoje. Ele assentiu. Eu sei, mas também não estava no programa da minha vida estar aqui. E voltou a sentar-se com os olhos fixos e o peito aberto. Uma hora depois, o vídeo já circulava entre os alunos. Alguém o tinha gravado, tinham-no carregado e já tinha milhares de visualizações. Não se cala quem sabe escrever. Dizia o título. O Colégio de São Teodósio ardia por dentro. Naquela tarde, o reitor Lacerda convocou uma reunião de emergência com a junta diretiva. Este menino vai destruir a nossa reputação, disse. Se isto chegar à imprensa, estaremos debaixo de fogo. Já estamos debaixo de fogo, corrigiu a subdiretora Alice.
e não por culpa dele. O que propõe? Dar-lhe uma medalha. Proponho deixar de persegui-lo, e se não parar, então teremos que nos adaptar. O reitor bateu na mesa. Aqui não nos adaptamos a um bolseiro com complexo de mártir. Não é complexo, é verdade, disse Alice, levantando-se. E por mais que a tentem apagar, a verdade escreve com tinta permanente. Naquela noite, Camilo recebeu uma nota deslizada por debaixo da sua porta. Não era uma ameaça, não era uma mensagem cifrada. Apenas uma folha com 2 frases escritas com uma caligrafia antiga. As palavras constroem muros, ou os derrubam, depende de quem as pronuncia e de quem as ouve. Embaixo, uma inicial. E Elias Marques estava vivo, ou alguém mais escrevia em seu nome. Camilo fechou a nota, caminhou até a sua secretária e começou a escrever uma nova página. Desta vez não para se defender, mas para deixar um legado. Porque agora sabia que, se o seu pai tinha sido apagado por escrever, ele devia escrever para que mais ninguém fosse apagado. Na segunda-feira seguinte, ao entrar na aula, Camilo notou algo estranho. As carteiras não estavam alinhadas como sempre. Estavam em círculo. A professora de filosofia, uma mulher rígida com óculos grossos e uma voz quase metálica, recebeu-os com uma frase inesperada. Hoje falaremos de resistência. Houve um silêncio incômodo. Ninguém se moveu. Resistência, repetiu, como conceito social, moral, político e humano. Quem quer começar? Ninguém levantou a mão até que Julieta olhou para trás e Camilo soube que o estavam a chamar. Levantou-se sem dizer nada. Resistir, começou. É não permitir que te moldem até te tornares irreconhecível. É recordar quem és, mesmo quando todos te fazem sentir que não devias existir. A professora assentiu com seriedade. Resistir escrevendo e lendo, acrescentou ele, porque não se pode resistir ao que não se entende, e para entender é preciso ler tudo, mesmo o que outros censuraram. A aula transformou-se num espaço de escuta real. Pela primeira vez, não houve zombaria nem sarcasmo, nem olhares esquivos. Os alunos falavam dos seus pais, dos seus silêncios, das expectativas. Um confessou que odiava o apelido que usava. Outro disse que nunca tinha lido um livro inteiro, mas que queria começar. Julieta disse uma frase que todos recordaram depois. Ensinaram-nos a ser perfeitos, mas não nos ensinaram a ser verdadeiros. Naquele dia, o colégio de São Teodósio não mudou totalmente, mas rachou por dentro. Uma racha de verdade, de humanidade e de desconforto. E toda a racha assusta quem construiu muros. Poucas horas depois, o reitor recebeu uma chamada. Era do Conselho Nacional de Educação. Temos denúncias sobre atividades não autorizadas, disse uma voz grave do outro lado da linha. Salas de aula transformadas em fóruns, discursos ideológicos, gravações filtradas. O que está a acontecer no seu colégio? Um menino está a converter a palavra numa arma, respondeu o reitor. E os outros estão a começar a carregá-la também. Neutralize-o, ordenaram, antes que nos exploda na cara. Nessa mesma tarde, o Conselho Escolar emitiu uma resolução interna. Proceder-se há uma revisão integral de todos os conteúdos publicados, partilhados ou redigidos no Colégio de São Teodósio. Suspende-se temporariamente toda a atividade extracurricular não autorizada. Os alunos deverão entregar os seus cadernos de redação para avaliação pedagógica. Uma medida preventiva, um eufemismo de censura. Camilo recebeu a notícia com calma. Não protestou, não fez cartazes, não redigiu uma carta. Apenas tirou o seu caderno, arrancou as folhas mais íntimas e escondeu-as numa caixa de cartão debaixo do estrado quebrado da biblioteca. Não por cobardia, mas por inteligência. Sabia que a sua história não estava a salvo, nem em papel, nem na sua mochila, nem nas salas de aula, apenas na sua memória e na de quem já o tinha ouvido. Naquela noite, alguém tocou à sua porta. Era Julieta. Trazia um caderno idêntico ao seu. Não o entregues, disse. Já não escrevemos por classificação, escrevemos para existir. Camilo olhou-a nos olhos. E se nos expulsarem, então faremos uma escola onde não nos possam expulsar. Camilo sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade. O vento de mudança não soprava apenas entre os estudantes. Alguns professores começavam a questionar-se a si mesmos. Uma delas, a mais jovem do quadro, com apenas 29 anos, escreveu uma carta anônima e deixou-a na sala de professores. Se um aluno é capaz de nos ensinar a ser valentes, então algo fizemos mal ao educar. A carta desapareceu no dia seguinte, mas já tinha sido lida e, mais importante,
já tinha sido sentida, mas o sistema não dormia. Enquanto Camilo ganhava respeito entre os seus pares, um novo plano começava a ser urdido, um mais subtil, um que não usava ameaças, nem gritos, nem insultos, usava a arma mais perigosa que pode ter uma instituição, o isolamento institucionalizado. 2 dias depois, Camilo foi convocado para uma reunião acadêmica com a chefe de orientação. Queremos ajudá-lo a encontrar a sua vocação, disse ela a sorrir, e acreditamos que o melhor é encaminhá-lo para um programa especial, mais silencioso, mais adequado. Adequado para quem? Para o seu perfil. Nem todos são feitos para o coletivo. Estão a afastar-me? Estamos a protegê-lo. De quê? A mulher demorou a responder. De si mesmo, Camilo. Saiu do gabinete com o coração nas mãos. Sabia que aquilo não era uma sugestão, era um aviso. Queriam isolar-lo sem o expulsar, desativar-lo sem o destruir. Naquela noite, encontrou no seu cacifo uma folha nova escrita com letra antiga. Não te silenciam pelo que dizes, silenciam-te pelo que fazes, que outros comecem a pensar. Camilo guardou o papel, fechou o cacifo e entendeu que a sua luta mal começava. Camilo não voltou a sentar-se na última fila. Tinha se sentado ali como quem se esconde atrás de uma cortina rasgada, sem esperar que alguém o olhasse. Mas agora era diferente. Já não escrevia apenas para ele, nem para entender, nem para resistir. Escrevia para provocar movimento. E por isso, a partir daquela semana, ocupou o assento do meio, o lugar mais visível, o mais vulnerável e, ao mesmo tempo, o mais desafiador. As autoridades continuavam a pressionar. Os anúncios no altifalante começaram a soar com mais frequência, disfarçados de normas pedagógicas. Recorda-se que o uso de cadernos pessoais deve limitar-se aos conteúdos curriculares. Qualquer grupo de discussão deve ser autorizado previamente pela coordenação acadêmica. Os estudantes que partilharem materiais sem aprovação serão convocados para revisão. Era uma guerra de tinta contra a estrutura, de ideias contra a rotina e, sobretudo, de memória contra medo. Julieta criou um pequeno grupo de estudo com 3 colegas que, até aquele mês, jamais se tinham cruzado com Camilo. Chamaram-lhes os leitores fantasma. Reuniam-se no velho depósito de mapas onde ninguém olhava, nem sequer os vigilantes. Ali liam textos proibidos, analisavam discursos históricos, discutiam ideias que o plano oficial não mencionava. Não somos um clube, dizia Julieta. Somos um espelho. Um espelho de quê? Perguntou um dos rapazes. Do colégio que querem ocultar. Camilo não assistia às reuniões, mas sabia delas e escrevia pequenos textos que depois apareciam sobre as carteiras vazias, cada um assinado com um símbolo, o símbolo do sol. Ninguém sabia quem os deixava exatamente, mas todos o intuíam, e isso era suficiente. O reitor, ao saber do movimento, decidiu passar à fase seguinte: quebrar a coesão interna por dentro. Implementou uma nova figura institucional, o coordenador de integridade escolar, um papel destinado, segundo o discurso oficial, a preservar a convivência harmoniosa e a monitorizar o clima institucional. Mas na prática, era um censor encoberto, um professor mais jovem, engravatado, sorridente e letal. Chamava-se Gabriel Azevedo. Aos 3 dias da sua chegada, convocou individualmente 10 alunos, entre eles Julieta. Sabemos o que estão a fazer, disse-lhe enquanto a fazia sentar-se em frente a uma folha em branco. Não vamos sancioná-los, só queremos saber por quê. Julieta não respondeu. Não estás em perigo, acrescentou ele. Julieta sustentou o seu olhar. Isso não o decide o senhor. Claro que sim, disse Gabriel, baixando a voz. Este colégio não se sustenta com a verdade, sustenta-se com o controlo. Julieta levantou-se. Então é hora de mudar a base. E foi-se. Mas ao sair estava a tremer. Camilo encontrou-a naquela tarde na biblioteca. Ela não disse nada, apenas lhe mostrou uma folha. Era um relatório de acompanhamento. Tinha o seu nome: Marquis Ramírez, Camilo, datas, comportamentos observados, interações, extratos dos seus textos, comentários subjetivos e, no final, uma frase emoldurada a vermelho: nível de influência, crítico, sujeito com capacidade de mobilização não controlada. Camilo leu cada linha com o estômago apertado. Vigiam-te, sussurrou Julieta. Vigiam-nos, corrigiu ele, e pela primeira vez decidiram contra-atacar. Não com violência, não com escândalos, nem sequer com gritos. Falo-iam com o que mais lhes tinham tentado tirar: palavras.
2 dias depois, nos corredores do colégio começaram a aparecer folhas coladas nas paredes, uma a cada 3 metros, não assinadas, não agressivas, apenas verdades. As bibliotecas fechadas são túmulos do pensamento. O medo tem mais nomes do que a coragem. Não se pode educar em silêncio se se espera que alguém fale depois. Não somos perigosos, somos espelho. Os auxiliares retiravam-nas rapidamente, mas sempre apareciam mais. À hora do almoço, na casa de banho, debaixo das carteiras, nas capas dos livros de história. Camilo não escrevia todas, mas inspirava todas, e isso era mais poderoso do que qualquer autoria. O reitor convocou outra reunião urgente. Quem imprime isto? Quem distribui? Quem permite? Mas já ninguém sabia, porque não havia líderes, havia consciência. E quando a consciência se multiplica, já não se pode expulsar, nem sancionar, nem silenciar. Naquela noite, Camilo recebeu uma nota nova no seu cacifo, uma única linha. Não escrevas para ser aplaudido, escreve para que não te esqueçam. Não tinha assinatura, mas Camilo soube de quem era, de alguém que da sombra continuava a olhar e a esperar. No dia seguinte, o coordenador de integridade escolar entregou um envelope fechado ao reitor. Continha uma proposta, uma estratégia. Título: Reafectação acadêmica seletiva. Como desarticular sem confrontar. E na lista, Camilo encabeçava o primeiro grupo. O documento não tinha selos oficiais, mas sim a força de uma decisão fechada em corredores que ninguém frequentava. O título era claro: Proposta de reafectação acadêmica seletiva. E o seu objetivo, ainda mais: restabelecer a ordem institucional, limitando a interação de elementos com influência desestruturante. O nome de Camilo aparecia na primeira linha, juntamente com outros 5 alunos, entre eles Julieta Parente. O método: separá-los em salas diferentes, mudar os seus horários, limitar o seu acesso a certas bibliotecas e atribuir-lhes tutores externos para os ajudar a redirecionar a sua energia crítica. Mas o que parecia uma reorganização pedagógica era um desterro silencioso, uma forma elegante de os apagar sem os expulsar. A notícia não chegou pelos canais oficiais. Foi filtrada por um professor jovem, o mesmo que, meses antes, se tinha limitado a observar. Em silêncio, entregou a cópia a Julieta com um olhar de desculpa. Tenho o que merecem, disse. Não de vocês, mas do eco que deixaram. Ela levou-o diretamente a Camilo, leu-o uma vez e depois voltou a lê-lo. Então é isto, sussurrou. Vão separar-nos, não vão? Disse Julieta. Vão tentar. Naquela noite, o grupo de estudantes que se autodenominavam os leitores fantasma reuniu-se no auditório antigo. Era um espaço esquecido, encerrado por uma reforma inconclusa que nunca tinha sido feita. Sentaram-se em círculo no palco. Camilo estava no centro, não como líder, mas como testemunha. Querem fragmentar-nos, disse Julieta. Mas não somos peças de um tabuleiro. Estão a apagar-nos um a um, acrescentou o outro. Com sorrisos, com transferências, com acompanhamentos, Camilo levantou a voz pela primeira vez em toda a reunião. E se respondermos com a única coisa que não sabem manejar? O quê? Um ato que não possam apagar, algo que não fique arquivado, algo que fique neles. Silêncio. Um protesto? Perguntou alguém. Camilo negou com a cabeça. Uma leitura pública. O plano nasceu naquela noite e cresceu nos dias seguintes como um rumor com raiz. Escolheram a data com precisão. O dia do aniversário do colégio. Uma jornada cheia de discursos solenes, visitas ilustres, pais de fato e máquinas fotográficas institucionais. O cenário ideal não para atacar, mas para mostrar. Enquanto isso, o reitor aprovou oficialmente a reorganização. As notificações chegaram com envelope branco e redação impessoal. Por motivos pedagógicos, considerou-se oportuna a sua reafectação de secção e tutor. Alguns pais protestaram, outros assinaram sem ler, outros aplaudiram. Porque os verdadeiros inimigos do pensamento não são os gritos, são as assinaturas sem perguntas. O dia do evento chegou com céu limpo e bandeiras desfraldadas. Os alunos deviam entrar em fila com uniforme impecável. Camilo apresentou-se com camisa branca, calças pretas e um envelope dentro do bolso do peito. O estrado estava decorado com flores falsas. A palavra tradição pendia em letras douradas atrás dos microfones. Quando o reitor começou o seu discurso, tudo parecia decorrer com normalidade. O Colégio de São Teodósio é mais do que um colégio, é um legado, uma instituição de ordem e excelência. Mas então Camilo pôs-se de pé, não correu, não empurrou, apenas caminhou até a frente.
Ninguém o deteve porque ninguém o esperava, até que ele estava mesmo ao lado do reitor. E então falou. Perdão, disse ao microfone. Só levarei 1 minuto. O público mexeu-se, desconfortável. Este colégio é tradição, continuou, mas também tem sido silêncio, e durante anos aprendi a ficar quieto para me encaixar, a escrever nas sombras, a calar-me quando doía. Hoje quero ler algo, não para impor, mas para que ouçam, nem que seja uma única vez. Tirou a folha do bolso, desdobrou-a e leu. Ensinaram-nos a respeitar o mármore, mas nunca a olhar para as rachas. Deram-nos livros recortados e pediram-nos que não fizéssemos perguntas. Chamaram-nos pecados, problema, exceção, mas não somos exceção, somos espelho. Não estamos contra o colégio, só contra a parte do colégio que nos quer mudos. Hoje não vimos para destruir. Vimos para recordar-vos que os muros não têm futuro se não deixam entrar ar e que uma escola sem perguntas não é uma escola, é um mausoléu. Quando terminou, não houve aplausos, nem gritos, apenas silêncio, mas um silêncio diferente. O silêncio de quem foi tocado por algo que não esperava. Camilo deixou o papel sobre o púlpito, desceu do palco e, um a um, outros alunos puseram-se de pé sem falar, apenas de pé, Julieta entre eles. Depois os leitores fantasma, depois alunos que nunca tinham falado com Camilo e finalmente professores. 3, 5, 8, todos de pé, olhando sem pronunciar uma única palavra. Essa foi a primeira racha pública, e depois disso, nada voltou a ser igual. Passaram 3 semanas desde o evento, 3 semanas de silêncio oficial e de movimentos subterrâneos que nenhum documento registrou, mas que todos sentiram. O reitor Lacerda não voltou a aparecer nos corredores. O coordenador de integridade foi reafectado por motivos administrativos. As salas de aula não mudaram de lugar. Os alunos não foram separados e as notas internas sobre Camilo desapareceram dos arquivos sem explicação. Ninguém pediu desculpas, ninguém admitiu nada, ninguém assinou um documento, mas todos recuaram porque o medo já não era propriedade exclusiva dos alunos. Camilo não se tornou um herói. Continuou a chegar cedo. Continuou a escrever no seu caderno. Continuou a comer sozinho às vezes e a guardar silêncio muitas outras, mas algo tinha mudado. Já não escrevia para sobreviver. Escrevia para guardar o que outros não sabiam dizer. E isso era mais forte do que qualquer medalha ou reconhecimento. Numa tarde nublada, enquanto ajudava a bibliotecária a arrumar prateleiras que ninguém tocava há anos, encontrou uma caixa sem rótulo. Era pequena, de cartão grosso e úmido pela passagem do tempo. Ao abri-la, encontrou pastas amareladas, livros sem capa e um envelope selado com cera antiga. Não tinha destinatário, apenas um símbolo desenhado à mão. Abriu-o com as mãos trêmulas. Lá dentro, havia uma única folha escrita à mão, letra inclinada, tinta que o tempo mal tinha desvanecido. Se estás a ler isto, é porque ainda resta alguém que não se resigna ao ruído. Chamo-me Elias Marques. Fui estudante deste colégio e não me expulsaram por mentir. Expulsaram-me por mostrar o que queriam ocultar. Não deixes que te definam pelo teu sangue, nem pelo teu silêncio. Há verdades que não nascem de um apelido, nascem do momento em que decides não calar. Não te conheço, mas se escreves, já somos parte do mesmo idioma. Não te guardes, porque quando não houver ninguém que se lembre, só restará o que escreveste. Camilo sentou-se no chão, leu a carta uma vez, e outra, e mais outra. Não chorou, não disse uma palavra, mas no dia seguinte levou essa folha consigo. Copiou-a à mão, traduziu-a para latim, russo, francês e árabe. Depois pregou-a com taxas na parede central do colégio, mesmo por baixo do mural, onde costumava ler-se a palavra tradição, e por cima escreveu uma única linha. Esta também é parte da nossa história. Ninguém atirou, nem os diretores, nem os vigilantes, nem os professores, porque agora sabiam que tirar. Lá era admitir que existia e deixar. Lá era aceitar que tinham perdido o monopólio da memória. Julieta continuou a escrever. Muitos outros também. Os cadernos multiplicaram-se. Os corredores começaram a ter mais livros nas mãos do que telemóveis nos bolsos. E um dia qualquer, sem aviso nem cerimônia, alguém pendurou um cartaz na biblioteca. Já não somos leitores fantasma. Embaixo, uma lista de nomes sem apelidos. Apenas nomes. E no final, anos depois, Camilo escreveria o seu primeiro livro. Não era uma autobiografia, era uma coleção de textos sem assinatura. Histórias breves, ensaios invisíveis, pensamentos semeados.
Intitulou-o simplesmente As Páginas que Não Me Deixaram Ler, e na dedicatória escreveu: A quem me ensinou que escrever não é um ato, é uma forma de continuar vivo, a Elias, a todos os que deram voz ao que ainda não tinha nome, porque num mundo que tenta esquecer, os que escrevem não desaparecem, tornam-se semente, e a partir daí, continuam a falar. Se esta história tocou algo dentro de ti, não te esqueças de subscrever e ativar a campainha. Neste canal, cada palavra está escrita para quem não quer esquecer. E se achas que já viste tudo, espera para ouvir a história da rapariga que limpava o hangar e acabou por desenhar o avião que ia pilotar. Disponível agora mesmo.